As exportações brasileiras em 2023 superaram os 206 bilhões e 800 milhões de dólares. A marca foi atingida na semana passada e representa um crescimento de quase 0,5% em relação ao valor registrado no mesmo período de 2022. No mês, pela média diária, as vendas externas superaram 5%. As informações foram divulgadas hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Até a segunda semana de agosto deste ano, comparado ao igual mês de 2022, as exportações do Brasil cresceram 5,1% e somaram 12,66 bilhões de dólares. Entre os setores, o maior segmento na parcial do mês é observado na agropecuária, com vendas que atingiram 3,15 bilhões de dólares, um avanço de 20,7% em comparação a 2022. A expansão do setor foi puxada principalmente pelo crescimento dos embarques de café, soja e algodão. O agro também contribuiu com as exportações na indústria de transformação, com desempenhos positivos de açúcares e melaços, farelo de soja e outros alimentos para nutrição animal e carnes e miúdos de aves. Mesmo com o resultado das exportações registrando crescimento, a agropecuária teve queda nas vendas de milho, produtos hortícolas e mel natural. Na indústria de transformação, destaque para as baixas nos embarques de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada e de celulose. No caso das importações, houve queda de cerca de 20% nas duas primeiras semanas de agosto, com um total de 8,34 bilhões de dólares. No setor agropecuário, o recuo nas compras foi de 33%. O movimento de baixa foi influenciado principalmente pela redução das importações de trigo e centeio. Destaque também para a baixa de quase 50% nas compras de adubos ou fertilizantes químicos na indústria de transformação. Considerando os dados de exportação e importação, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, na parcial de agosto, a balança comercial brasileira registrou superávit de 4,32 bilhões de dólares, um crescimento de quase 169%. E para analisar esses números e as contribuições do agronegócio para a economia brasileira, a gente vai conversar agora com o analista da TIF Consultoria Agroeconômica, o Luiz Carlos Pacheco. Pacheco, a gente viu então os números trazendo aí um superávit bastante expressivo, né, com alta importante. O que você traz de destaque aqui para a gente, já considerando a parcial de agosto e também esse acumulado voltado aí para o agronegócio? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. O mérito todo é do agricultor, diretamente dele. Não é do governo, não é dos dirigentes, é do agricultor que aumentou a produção. O impulso natural de cada agricultor brasileiro é sempre produzir mais, aumentar mais, aumentar o número de sacas de soja, de milho, de trigo, de algodão, de café. A capacidade de crescimento da produção do agricultor é muito maior do que a capacidade de estruturar o escoamento dessa produção, a armazenagem e escoamento dessa produção. Então, todo o mérito é do agricultor diretamente, em primeiro lugar. E esse salto grande dado pela agropecuária se deveu ao aumento de produção de soja, que superou em 24 milhões de toneladas a mais neste ano, e para o ano que vem tem outras 20 milhões a mais que estão previstas. No milho também, nós superamos a marca de 100 milhões de toneladas na safrinha, que é a parte exportável do milho. Esse mês de agosto, por exemplo, nós tínhamos que exportar um mínimo de 6,42 milhões de toneladas de milho, exportamos 8,8, então foi um recorde absoluto de exportação de milho. Tudo isso está computando. No primeiro semestre, o destaque foram as exportações de soja e de café. No segundo semestre, os destaque vai ser a exportação de milho e de carnes bovinas. E as carnes de aves e de suínos são uma constante, não tem grandes oscilações.
mas a carne bovina vai ter um crescimento significativo no segundo semestre. Como você bem disse ali, acabou de dizer agora, no primeiro semestre a carne bovina não teve tanta expressão, mas já começou a reagir para o segundo semestre. O milho, a mesma coisa, vai ter uma grande exportação, porque o Brasil é o único fornecedor de milho no mercado internacional neste segundo semestre. Então, querendo ou não, o milho vai ter que o mundo vai ter que comprar milho do Brasil. Tá certo, Pacheco, analista de mercado, trazendo então, primeiramente destacando o papel do produtor, né, nesse avanço da balança comercial, e também destacando aí que entre os produtos, soja, milho e café estão pesando nesse ano para esse número que a gente viu. Agora, avançando um pouquinho, Pacheco, no bloco anterior a gente falou sobre o relatório aí, o Boletim Focus dessa semana, trouxe aí uma leve desaceleração da economia quando a gente compara um trimestre com o outro nesse primeiro semestre de 2023. Quais esses resultados, nessas projeções aí, você pode trazer nesse cenário da agropecuária que foi apontado pelo Banco Central? O que esse Boletim Focus mostra para a gente? Eu analisei hoje o Boletim Focus. Todas as segundas-feiras eu faço isso. E, ah, mais uma vez, a agropecuária ou o agricultor salvaram o Brasil. Se não fosse eles, o dólar estaria a R$ 7 hoje. Entendeu? O Brasil está numa posição privilegiada. Nós tivemos muitas incertezas com a mudança de governo, a gente teve muitas incertezas no primeiro semestre. Ainda não temos um arcabouço fiscal definido, não temos metas de inflação, não temos uma porção de coisas. E com a mudança de governo também, o setor de serviços foi atingido no coração. O déficit da nossa economia vem do setor de serviços e do setor industrial, que decresceram nesse primeiro semestre. A agropecuária é que salvou a nossa balança de pagamentos e a nossa economia. Não fosse o agro, nós estaríamos com uma economia bem deprimida nesse instante. Mas, mesmo o agro, com esse grande crescimento das exportações, tem um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom é que nós temos uma economia salva e mais ou menos ainda consistente. O ponto ruim é que nós temos um real muito valorizado. Isso não ajuda as nossas exportações. Para ajudar as nossas exportações, o real tinha que estar levemente acima de R$ 5 por dólar. E ele está hoje fechou a 4,96, mas ele tinha que subir mais. Ele teve durante muito tempo 4,75, 4,80, 4,85. Isso aí não é bom para as nossas exportações. Isso aí deprecia o preço do milho, está fazendo o milho ficar no Brasil em vez de sair, deprecia o preço da soja, o preço da soja e do milho deveria estar um pouco maior por conta do dólar. Então, isso aí poderá ter um efeito sobre a nossa economia, um efeito bom e um efeito ruim também. Quer dizer, um efeito bom para os consumidores, que vão ter produtos mais baratos de trigo, farinha de trigo, milho, carnes e soja, assim por diante. Mas o produtor, aquele que cria a economia, não vai sair beneficiado, digamos assim, sabe? Ele vai sair no empate. Hoje, o produtor está tendo prejuízo na soja, prejuízo no milho, prejuízo no trigo. Então, o dólar precisaria melhorar um pouquinho. Tá certo. Quando a gente está falando em exportação, né, esse dólar seria mais interessante, um pouco mais alto para quem está exportando. Obrigada, viu, pelas suas informações aqui com a gente, Pacheco. E só corrigindo, eu falei quando a gente fez a comparação da desaceleração de um trimestre para o outro, na verdade é em relação ao IBCBR e outro dado, sim, era do Boletim Focus. Obrigada, boa noite. Boa noite.